Ontem eu li uma entrevista do Ciro Gomes à Folha de São Paulo e assisti a live do deputado Paulo Pimenta criticando o Ciro por falas do Ciro em relação à eleição de 2022 e, sinceramente, eu não consigo mais enxergar aquela frase que eu sempre utilizei aqui em camisas, inclusive, que a luta pelo Brasil, pela democracia e contra o fascismo seja realmente algo que todos pensem igual. O que eu estou vendo a cada entrevista, seja do Ciro, seja de lideranças do PT, é que o que importa é que eles acabem se destruindo mutuamente. E isso vai acabar abrindo o caminho para o Bolsonaro. Para quem vai vir aqui me criticar ou defender um lado ou outro, eu peço que escute que esse vídeo não é para defender nenhum lado e nem o outro. É basicamente para ampliar o diálogo, para entender que ou a gente chega a um consenso para que 2022 não caia no colo do Bolsonaro, do João Dória, do Huck ou do Moro, ou a gente vai amargar mais pelo menos 4 anos aí desse retrocesso econômico e político que a gente tem vivido. Eu acho que chegou a hora de deixar os egos de lado e partir para uma luta que inclua o povo de verdade. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, se tem alguém que eu acho que seja altruísta aqui dentro desse debate político, sou eu. Eu sempre acredito que de uma hora para outra os grupos políticos vão se entender, conversando com o Guilherme Boulos, inclusive, como vocês devem ter acompanhado no podcast que eu tenho com meu amigo Guga Noblar, o Sem Politiquês Podcast. Eu até recomendo que vocês assistam o papo que a gente teve com o Guilherme Boulos na última sexta-feira, e você vê que a visão do Boulos é muito parecida com a visão que eu tenho, que outras lideranças de esquerda têm, que é uma visão de união, de aguardar o que vai acontecer em 2022, sem ataques, sem ofensas, sem guerras internas, para poder encontrar uma alternativa ao bolsonarismo. O Ciro Gomes deu uma entrevista dizendo que ele pretende derrotar o PT no primeiro turno para ir para o segundo turno e tentar vencer o Bolsonaro, porque, segundo ele, as pesquisas mostram que o PT não derrotaria o Bolsonaro no segundo turno. Eu já trouxe vídeo falando sobre isso aqui e é verdade, pelo menos nas pesquisas de hoje, o cenário, até mesmo com Lula sendo colocado nas pesquisas, o máximo que acontece se o candidato for Lula contra Bolsonaro é que a diferença é menor do que Haddad versus Bolsonaro. Mas o Lula também não ganharia do Bolsonaro, teria ali um empate técnico, levando em consideração a margem de erro. Fiz um vídeo aqui falando sobre a pesquisa do Poder Data e do Atlas Político também. E se você for ver a questão do próprio Ciro no segundo turno com o Bolsonaro, ele acabaria, em tese, também empatado tecnicamente, só que com uma margem de diferença muito pequena. O Bolsonaro ali teria aproximadamente 39% dos votos no segundo turno e o Ciro 37%, enquanto em relação ao candidato do PT, o Bolsonaro teria entre 40% e 41% e o candidato, sendo Lula ou Haddad, teria entre 36% e 35% das intenções de voto. Então, o que ele fala tem um certo sentido. O problema é que, para que isso aconteça, o PT precisa não ir para o segundo turno. E a gente sabe que com essa guerra que tem acontecido, e a palavra é essa mesmo, entre PT e PDT, entre lulistas e ciristas, o que vai acabar acontecendo é que, caso o Ciro vá para o segundo turno ou o candidato indicado pelo PT vá para o segundo turno, pode ser que esse candidato tenha rejeição de um lado ou de outro. Eu já trouxe aqui para vocês, por exemplo, o absurdo que aconteceu em São Paulo em 2020. O Gilmar Tato ficou, se não me engano, em 6º lugar na corrida eleitoral de São Paulo e, de acordo com pesquisas, 20% do eleitorado do PT que votaria no Gilmar Tato decidiu votar no Bruno Covas. E por que isso aconteceu? Por causa de ataques, ofensas que acabaram sendo disseminados nas redes sociais e impediram, de certo modo, uma aproximação maior entre PT e PSOL para a eleição municipal de São Paulo em 2020. Vocês sabem a minha opinião em relação a candidatura de um candidato do PT. Eu já falei para vocês que, por mim, o PT apoiava outro candidato ou colocava outro candidato como cabeça de chapa, e não precisa ser o Ciro Gomes, tá? Vocês podem escolher outro nome. Eu já até trouxe alguns nomes aqui no passado para vocês, o próprio Flávio Dino, o Marcelo Freixo, porque muita gente tem resistência ainda ao nome do Guilherme Boulos. O que o Ciro Gomes fala me deixa preocupado, porque a resposta similar vem também do lado do PT. Na live, por exemplo, que o deputado Paulo Pimenta fez ontem no canal dele, apesar do discurso da live, pelo menos no trecho final, que foi o período que eu acompanhei ali, não ser um discurso de cisão, de partida, de rompimento, foi até um tom amistoso, mas o título da live era categórico, dizia que o Ciro tinha escolhido de novo o caminho de Paris. E aí eu respondo, inclusive, ao deputado Paulo Pimenta, eu já entrei ontem na live dele falando isso e vou responder aqui também. Se o Ciro escolheu o caminho de Paris de novo, que pode até aparentar isso para pessoas que estão do lado do PT,
Para pessoas que estão do lado do Ciro, a alegação vai ser que o PT escolheu a mesma alternativa de 2018, entregar o poder a Bolsonaro porque indicou o Haddad, e o Haddad não tem o carisma do Lula, existe uma alta rejeição em relação ao PT. O que a gente fica aqui no meio, tentando equilibrar o discurso de um lado para o outro, a gente se sente feito de otário, a palavra é essa mesmo. Porque a gente não consegue falar com Lula, não consegue falar com Haddad, não consegue falar com outras lideranças de esquerda. Uma vez ou outra você consegue falar ali com o Ciro, ou consegue falar com o Boulos. Inclusive eu até entrei em contato de novo com a assessoria do Ciro Gomes para a gente marcar outra entrevista aqui. O que eu posso dizer para vocês hoje com esse pessoal que quer a candidatura do PT através da figura do Lula ou do Haddad, e o pessoal que quer a candidatura do PDT com o Ciro, é que a gente vai ter o mesmo cenário que aconteceu no Rio de Janeiro. Olha o que aconteceu na eleição do Rio de Janeiro. Se você pegar os votos da Benedita, da Marta Rocha e da Renata Souza, vocês vão ver que dava para vencer tranquilamente até mesmo o Eduardo Paes, indo para o segundo turno, na frente, ali porque tinham pessoas que se abstiveram do voto também e tudo mais, mas eles preferiram não lançar uma chapa mais forte, ou pelo menos duas chapas. Preferiram fragmentar, e se você somar somente os votos só da Benedita e da Marta Rocha, vocês vão ver que dava para ir para o segundo turno e tirar o Crivella. Mas não, no Rio de Janeiro, a esquerda deu a eleição para a direita chucra. A gente está vendo, inclusive, aproximações aí do Ciro Gomes em relação ao DEM. Na entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, ele voltou a falar do DEM, e vocês sabem que eu não vejo essa aproximação com bons olhos, até porque a gente viu o que é que o DEM é capaz de fazer, traindo seus próprios aliados e os próprios membros do seu partido, como aconteceu com o Rodrigo Maia, que o Assemineto o traiu e o abandonou para se aproximar do Bolsonaro. Diálogos com o PSD a gente até tenta engolir, porque o PSD realmente é um partido de centro em algumas regiões. Tem regiões que eles estão do lado da esquerda, tem regiões que eles estão do lado da direita, e para aquele grupo de pessoas que apoiam o PT, que acha que eu estou falando coisa com coisa, pesquisa quem é o governador de Sergipe e quem é a vice. O governador de Sergipe é Belivaldo Chagas, do PSD, e a vice é Eliane Aquino, do PT. Então sim, o PSD é um partido de centro, já que em algumas regiões do Brasil está mais próximo à direita ou à esquerda. Aqui em Sergipe, por exemplo, ele está mais próximo à esquerda, compondo inclusive chapa com vários partidos de esquerda. O que eu posso dizer para vocês, meus amigos, é uma coisa que todo mundo sabe. Ou Ciro, Lula, o PT e PDT entrem em um consenso, ou Bolsonaro, ou quem tiver numa direita mais moderada vai ganhar. Eu sou militante de esquerda, eu tô ficando cansado dessa ladainha, a palavra é essa mesma, dessa ladainha de, o lulopetismo roubou, o Ciro só pensa nele, vai para Paris, não sei o que, e nós ficamos como? Nós, o povo. Lembra do que eu falei para vocês no início do vídeo da camisa? A luta não é pelo Brasil, pela democracia e contra o fascismo? Para mim isso está virando balela. Eu, inclusive, estou começando a mobilizar um grupo de pessoas em algumas regiões do Brasil para a gente já pensar no plano B. Qual seria o plano B? Já que essa briguinha pouco inteligente entre as lideranças de esquerda no Brasil pode culminar com a facilitação da eleição do candidato de direita em 2022, a gente vai ter de pelo menos conseguir mobilizar um congresso mais combativo, no sentido positivo da palavra. Então eu comecei a articular com algumas lideranças de esquerda, de vários partidos, para a gente começar a planejar nomes para 2022, pelo menos aqui em Sergipe e outras regiões, porque se for esperar por Lula, por Ciro ou por outras lideranças de esquerda, esse debatezinho polarizado entre lulopetismo, cirismo, não sei o que, não vai chegar a lugar nenhum. Basta vocês verem o que acontece quando tem live, por exemplo, do Ciro. Vai um monte de gente lá chamar o Lula de neoliberal, falsa esquerda. Acontece a mesma coisa quando acontece live de pessoas ligadas ao PT. Veja ontem a live, por exemplo, do deputado Paulo Pimenta. Eu fui lá falar que tem de ter união entre as esquerdas, e aí os apoiadores do PT que estavam lá junto com o deputado estavam me chamando de cirista. Quer dizer, dane-se todo o meu apoio ao PT a vida toda, dane-se o meu apoio, inclusive, a candidatos do PT em 2020 aqui em Aracaju. Só porque eu votei no Ciro em 2018, eu sou cirista agora. Eu não tenho a opção de mudar mais não. Eu virei um cirista de carteirinha. Reflitam sobre isso, porque enquanto vocês ficam aí brigando, defendendo que ou é Ciro ou é Lula, Bolsonaro vai se manter no poder. É isso que eu tenho de dizer para vocês, com a tristeza no coração, mas é o que vai acontecer. Carlito, mas a rejeição tá alta. Mas vai vir outra rodada agora do auxílio emergencial.
O Bolsonaro está conseguindo penetrar regiões periféricas aqui do Nordeste, colocando na cabeça da população que o problema da pobreza, da desigualdade, da fome foi do governo do PT, que hoje ele está tentando resolver o que o PT fez no passado. É só vocês verem na internet o tanto de gente simples que sempre entendeu a importância de uma política mais social, como aconteceu nos governos do Lula e da Dilma, o que é que estão fazendo hoje? Apoiando o discurso bolsonarista por causa do auxílio emergencial ou porque não entende exatamente o que é que o Brasil está passando. E a culpa não é deles não, a culpa é nossa. A gente está aqui com a obrigação de ampliar o discurso, de explicar pontos, mas o Ciro, quando tem oportunidade, vai criticar a postura do PT e o PT, quando tem oportunidade, vai falar do Lula livre. É basicamente isso que está acontecendo. Enfim, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.